partir deste momento, você acompanha o que foi destaque na semana que passou aqui no Jornal Breve. Bolsonaro celebra 7 de setembro e cumprimenta apoiadores sem máscara. O presidente Jair Bolsonaro participou nesta segunda-feira de solenidade para comemorar a independência 198 da independência do Brasil. A cerimônia alusiva à data ocorreu no Palácio da Alvorada e contou com a presença dos chefes dos 3 poderes, além dos comandantes das Forças Armadas, Aeronáutica, Exército e Marinha, e ministros do governo. Para 2020, os tradicionais desfiles realizados na esplanada dos ministérios em Brasília foram cancelados em razão da pandemia. Uma das primeiras a chegar à cerimônia foi a primeira-dama Michele Bolsonaro. De máscara, ela cumprimentou apoiadores e ouviu gritos de Mita, em alusão ao apelido do marido. O presidente deu início à cerimônia às 10 horas com um desfile no Rolls-Royce presidencial. Bolsonaro estava acompanhado de um grupo de crianças e não usava máscara de proteção contra o coronavírus. Após descer do carro, o chefe do executivo cumprimentou apoiadores na parte externa do Alvorada. Em seguida, juntou-se às autoridades presentes do lado de fora do palácio para a execução dos hinos nacional e da independência e o hasteamento da bandeira. Estavam presentes os ministros de Bolsonaro e os presidentes da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM, do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, não compareceu à cerimônia. Maia trava uma briga com o ministro da Economia, Paulo Guedes, na condução das reformas propostas pelo governo. A cerimônia teve fim com a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Bolsonaro se aproximou dos apoiadores para cumprimentá-los antes de voltar ao Alvorada. Casal de terraplanistas é resgatado após se perder enquanto buscavam borda do mundo. 2 italianos foram resgatados em alto mar após tentarem chegar às bordas do planeta. O casal é formado por terraplanistas que, depois de algumas semanas em quarentena por causa do novo coronavírus, saíram de casa para tentar provar que a Terra não é redonda. Segundo o jornal italiano La Stampa, os 2 são de Veneza e saíram da ilha de Lampedusa, entre a Sicília e o norte da África. A ideia deles era navegar para chegar no fim do mundo, que não existe, já que o planeta é redondo. O resultado foi que a embarcação onde estavam os italianos se perdeu no meio do Mediterrâneo. O resgate foi feito por Salvatore Sichichi, funcionário do Ministério da Saúde da Itália. Salvatore usou uma bússola para ajudar o casal a navegar. Ao La Stampa, ele disse que o engraçado é que eles usavam uma bússola que funciona de acordo com o magnetismo da Terra, conceito que, como terraplanistas, deveriam negar. O caso aconteceu na última semana. Os italianos voltaram à terra firme e tiveram de passar várias semanas em quarentena. Eduardo Paes é denunciado pelo MP do Rio e se torna réu por corrupção. O MP do Rio, Ministério Público do Rio de Janeiro, denunciou nesta terça-feira o ex-prefeito da capital carioca, Eduardo Paes, pelos crimes de corrupção, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Paes foi denunciado pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção com outras 4 pessoas. A Justiça, representada pelo TRE do Rio, aceitou a denúncia e expediu mandados de busca e apreensão que foram cumpridos na casa do candidato à Prefeitura do Rio. A aceitação da denúncia significa que Paes se tornou réu. Agentes do MP fizeram na manhã desta terça busca e apreensão na casa de Paes no Rio, com autorização do juiz Flávio Itabaiana Nicolau, da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Paes oficializou na semana passada sua candidatura pelo DEM à Prefeitura do Rio. A defesa de Eduardo Paes disse que o candidato à Prefeitura do Rio está indignado porque a operação é uma tentativa clara de interferência do processo eleitoral. Também informou que não teve acesso aos termos da denúncia. Veja a nota na íntegra.
Às vésperas das eleições para a Prefeitura do Rio, Eduardo Paes está indignado que tenha sido alvo de uma ação de busca e apreensão numa tentativa clara de interferência do processo eleitoral, da mesma forma que ocorreu em 2018 nas eleições para o governo do Estado. A defesa sequer teve acesso aos termos da denúncia e assim que tiver detalhes do processo irá se pronunciar. Teto de 39 mil para o funcionalismo público é baixo, diz Guedes. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu nesta quarta-feira o aumento do teto salarial do funcionalismo para valorizar a meritocracia. Hoje, o servidor público não pode receber mais do que R$ 39.293,32. O valor é o equivalente a um salário de ministro do STF. Nós deveríamos ser mais meritocráticos nisso. A Presidência da República, o Supremo, tem que receber muito mais do que recebem hoje pela responsabilidade do cargo, disse o ministro durante debate virtual sobre a reforma administrativa promovida pelo IDP. Sem isso, segundo Guedes, muitos funcionários tendem a migrar para a iniciativa privada. Vão levar todo mundo. É questão de tempo. Vai ser difícil manter gente de qualidade, a não ser que o setor público também entre na lógica da meritocracia. Tem que haver uma enorme diferença de salários na administração pública, sim, afirmou. Guedes seguiu dando exemplos. O ministro Gilmar Mendes já é mais difícil de remover porque virou a instituição em si, mas vão tentar levá-lo também. Já levaram o Nelson Jobim, o Mansueto, que é ex-secretário do Tesouro, ganhava 20% acima de um jovem que acabou de ser aprovado no concurso público para a carreira no judiciário, por exemplo. Não é razoável isso. Tem que haver uma valorização. Mansueto deixou o cargo em julho deste ano. Será sócio e economista-chefe do Banco BTG a partir de janeiro de 2021. E Nelson Jobim, que foi deputado, ministro da Defesa, ministro da Justiça e presidente do STF, também está hoje no BTG. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é indicado para o Prêmio Nobel da Paz. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi indicado nesta quarta-feira para receber o Prêmio Nobel da Paz. A nomeação veio do membro do parlamento da Noruega, Christian Tybring-Gjedde, que destacou os esforços de Trump em tentar resolver conflitos pelo mundo, especialmente depois do acordo entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. Tybring-Gjedde disse que o acordo assinado entre os dois países árabes, depois do envolvimento dos Estados Unidos, pode ser um fator de mudança que vai transformar o Oriente Médio em uma região de cooperação e prosperidade. Além disso, segundo o norueguês, Trump também teve um papel vital na mudança dinâmica entre países rivais, como a Índia e o Paquistão, por conta da Caxemira, nos diálogos e negociações entre a Coreia do Sul e do Norte, e na tentativa de desnuclearização da Coreia do Norte. Essa não é a primeira vez que o norueguês indica Trump para o prêmio. Em 2018, ele e outro parlamentar do país indicaram o presidente dos Estados Unidos, que não ganhou o Nobel. Mesmo com as indicações, Tybring-Gjedde diz que não é um grande fã de Trump e ressaltou que o comitê de avaliação do Nobel devia olhar os fatos e julgá-lo pelos fatos, não pela forma que ele se comporta às vezes. Em 2009, o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, recebeu o Nobel da Paz pelos esforços extraordinários para reforçar a diplomacia internacional e cooperação entre as pessoas. Para Tybring-Gjedde, o ex-presidente não fez nada. Pelo Twitter, rede de comunicação oficial do presidente, Trump agradeceu a indicação. Caneta espiã apreendida em alojamento do padre Robson é periciada, diz MP. Uma caneta espiã e outros materiais apreendidos durante a Operação Vendilhões, que investiga possíveis irregularidades na Associação Filhos do Pai Eterno, criada pelo padre Robson de Oliveira Pereira, estão passando por um procedimento de espelhamento. De acordo com o Ministério Público de Goiás, além da caneta, foram recolhidos documentos, computadores, pendrives e celulares que estavam armazenados no alojamento do padre.
O promotor de justiça Sandro Henrique Silva Ralferi Barros explicou que todo o conteúdo de equipamentos eletrônicos tem de ser espelhado antes das análises para garantir a integridade da prova. Ainda conforme o promotor, ao menos 10 pessoas já foram ouvidas na investigação. Segundo Ralferi Barros, o foco nas investigações são possíveis desvios de recursos, ocultação de valores, apropriação indébita e falsidade ideológica. O MP também investiga se houve transferência de dinheiro para terceiros que teriam atuado como laranjas na aquisição dos bens. O promotor de justiça afirmou ainda que a análise de documentos revelou que a FIP pagou 17 milhões de reais pelo sino que estava previsto para ser instalado na nova Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade. O valor é maior do que o divulgado antes pela imprensa. De acordo com o MP de Goiás, o padre Robson e a FIP, criada em 2004 e até então presidida por ele, usavam de laranjas e empresas de fachadas para desviar recursos oriundos de doações de fiéis e lavar dinheiro da entidade. Na decisão que autorizou a Operação Vendilhões, a juíza Placidina Pires afirma que, além da suposta utilização de doações dos fiéis para aquisição de imóveis de elevado valor econômico, infere-se que investigados estariam envolvidos em um articulado esquema criminoso voltado ao desvio de verbas da AFIP e a consequente lavagem, dissimulação e ocultação dos recursos por meio de laranjas e empresas de fachada, com vistas a dificultar o rastreamento do dinheiro e posterior ressarcimento dos danos suportados pela entidade religiosa. Professora morre de Covid-19 na frente de alunos durante a aula virtual. Uma professora argentina chamada Paola de Simone, de 46 anos, morreu vítima da Covid-19 enquanto lecionava uma aula virtual no curso de Relações Internacionais. Ela estava em sua casa quando desmaiou na frente dos alunos durante a transmissão pelo aplicativo Zoom. Paola era docente da Universidade Argentina de La Empresa e estava lutando contra a doença há várias semanas. O caso aconteceu na última quarta-feira. De acordo com o jornal Clarín, a professora começou a passar mal durante a aula, deixando seus alunos preocupados. Eles chegaram a pedir seu endereço para oferecer ajuda, mas ela teria dito que não poderia informar. Foi quando desmaiou e morreu. Imagens do incidente chegaram a ser compartilhadas na internet, causando indignação nas redes sociais. Antes de morrer, a professora relatou em seu perfil no Twitter que os sintomas da Covid-19 não davam sinais de melhora conforme o passar dos dias. Ela estava doente há cerca de um mês. Paola teria sido encontrada já sem vida pelo marido em sua casa. Ele, que é médico e tem uma filha pequena com a professora, não estava na residência na hora da morte. A universidade onde a professora trabalhava publicou uma nota de pesar nas redes sociais, lamentando o incidente. Paola foi uma professora apaixonada e dedicada, excelente profissional e uma grande pessoa, com mais de 15 anos de trajetória na UAD. Janeiro a gente começa a vacinar todo mundo, diz Pazuello. Vai ter vacina para todo mundo e remédio, ou não vai? Questionou a menina, repetindo pergunta ditada pelo presidente. Esse é o plano. A gente está fazendo os contatos com quem fabrica a vacina e a previsão é que chegue para a gente em janeiro. Janeiro a gente começa a vacinar todo mundo, respondeu Pazuello. Para a vacina desenvolvida por Oxford com a AstraZeneca, o governo federal acertou o protocolo de intenções que prevê a disponibilização de 30 milhões de doses até o fim do ano. E está concluindo as negociações para o pagamento e a assinatura de um acordo final que incluirá também a transferência de tecnologia para a produção nacional, que deverá ser conduzida pela Fiocruz. Caso a vacina tenha sua eficácia comprovada, a previsão da pasta é produzir inicialmente 100 milhões de doses a partir de insumos importados. A produção integral da vacina na Unidade Técnico-Científica Biomanguinhos, no Rio, deve começar a partir de abril de 2021. Outros países também têm apresentado estudos para a produção da vacina, como Rússia e China, e integrantes do Ministério já disseram que podem também negociar caso alguma delas se mostre eficaz contra a Covid-19.
Na reunião no Planalto, a garantia de uma vacina em janeiro foi citada ainda por Marcelo Álvaro Antônio, chefe da pasta do turismo. A expectativa é que o próximo verão, com a vacina, seja o maior volume de turismo da história do turismo doméstico, declarou. Segundo ele, o setor vai voltar forte. Sem entrar em detalhes, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou que as aulas nas escolas devem retornar em breve. Agência Brasil, taxa de eficiência da Coronavac em idosos é de 98%, diz Dória. O governador de São Paulo, João Dória, disse hoje que a vacina chinesa Coronavac, que está sendo produzida com apoio do Instituto Butantan, tem apresentado 98% de eficácia no combate ao novo Covid em idosos. A vacina ainda está em fase de testes. No Brasil, 9.000 voluntários da área da saúde participam da testagem com a Coronavac, que está na fase de testes em humanos. Segundo Dória, os resultados dos testes realizados no Brasil têm sido extremamente positivos. Os testes de eficácia da vacina no Brasil deverão ser conhecidos até 15 de outubro. Até o final de setembro, vacinaremos todos os 9.000 voluntários. Com isso, a partir de 15 de outubro, poderemos ter a análise da eficácia, disse o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas. Ele informou que até o momento, 4.000 voluntários já receberam a primeira dose da vacina. Dimas Covas comentou a suspensão dos testes de eficácia da vacina de Oxford, que teve 100 milhões de doses já encomendadas pelo governo federal. Esta vacina, que também está na fase 3 de testes, é aplicada em voluntários do Brasil. Teve os estudos suspensos após um dos voluntários apresentar uma reação adversa séria. Quando aparece notícia de um estudo clínico interrompido, isso é comum. Não significa que a vacina não é boa. O efeito adverso precisa ser estudado. Tem que ver se foi a vacina que provocou. De acordo com Covas, a vacina de Oxford tem um tipo de fabricação diferente da que está sendo produzida pelo Instituto Butantan com a chinesa Sinovac. A do Butantan utiliza vírus inativados que são cultivados em laboratórios e quebrados quimicamente. Neste caso, pedaços de vírus são colocados nas vacinas e introduzidos nas pessoas, estimulando o sistema imunológico a produzir os anticorpos. Vacina de Oxford. Voluntária que adoeceu não tomou placebo. A voluntária britânica que desenvolveu uma doença neurológica grave durante os testes da vacina de Oxford e AstraZeneca recebeu o imunizante e não placebo, informou o presidente executivo da farmacêutica em conferência com investidores na quarta-feira. Após o incidente, todos os estudos da vacina, inclusive no Brasil, foram suspensos temporariamente até que uma comissão independente verifique se a doença da participante teve relação com a substância. O site Start News publicou detalhes das falas do executivo da companhia Pascal Soriot. Ele ressaltou que, apesar de grave, a mulher já poderia receber alta hospitalar ainda ontem. Ele apresentou um quadro de mielite transversa, uma doença inflamatória rara que atinge a medula espinhal. Os sintomas incluem fraqueza muscular, paralisia, dores e problemas na bexiga. Soriot buscou, segundo o site, tranquilizar investidores em relação aos estudos da vacina. Uma vacina que ninguém quer tomar não é muito útil, disse. Não há previsão de quando a investigação do caso da voluntária será concluída, mas a empresa aposta que terá condições de tentar o registro da vacina junto aos órgãos reguladores ainda em 2020. O governo federal, por meio da Fundação Oswaldo Cruz, fechou um acordo com a AstraZeneca para a compra de 100 milhões de doses da vacina e também de transferência tecnológica. O valor do contrato é de aproximadamente 2 bilhões de reais. Divisão de recursos entre brancos e negros vale para eleições de 2020. Agência Brasil. Os partidos políticos terão que dividir recursos no Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, FIFC, e o tempo de rádio e televisão entre candidatos brancos e negros nas eleições municipais deste ano. A decisão é do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que atendeu a pedido de liminar feito pelo PSOL. No mês passado, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou a divisão,
mas entendeu que a medida só poderia ser aplicada nas eleições de 2022. Ao analisar o caso, Lewandowski entendeu que a nova regra não vai trazer prejuízos para os partidos. No dia 25 de agosto, o TSE decidiu que os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, FFC, devem ser distribuídos pelos partidos de forma proporcional entre as candidaturas de brancos e negros. Pela decisão, o critério de distribuição também deverá ser observado na divisão do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. A decisão foi motivada por uma consulta apresentada pela deputada federal Benedita da Silva. O entendimento da maioria foi formado a partir do voto do relator e presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. Segundo o ministro, embora as cotas para candidatos negros não estejam previstas na Constituição, em lei, ela define que a promoção da igualdade é um dever de todos. Pesquisa mostra Covas favorito à reeleição. Boulos, Russomano e França aparecem em seguida. Uma pesquisa feita pela consultoria Atlas mostra que Bruno Covas, do PSDB, é o favorito para vencer a reeleição à Prefeitura de São Paulo. Com a margem de erro de 3 pontos percentuais para cima ou para baixo, os 4 candidatos estão empatados tecnicamente. A pesquisa foi realizada entre 26 de agosto e 1º de setembro pela internet, com 1.514 pessoas. Marta Suplicy, do Solidariedade, aparece na pesquisa depois de França. No entanto, a ex-prefeita de São Paulo já anunciou que não concorrerá ao pleito e apoiará Covas. Bruno Covas, do PSDB, tem 16%. Guilherme Boulos, do PSOL, tem 12,4%. Celso Russomano, do Republicanos, 12,3%. Márcio França, do PSB, 11,5%. Gilmar Tato, do PT, 2,1%. Andréa Matarazzo, do PSD, 2,1%. Joyce Hasselmann, do PSL, 2,1%. Arthur Duval, do Patriota, 1,9%. Felipe Sabará, do Novo, 1,1%. E Orlando Silva, do PCdoB, 0,8%. Levi Fidelis, do PRTB, Marcos da Costa, do PTB, Vera Lúcia, do PSTU, Ribas Paiva, do PTC, Antônio Carlos Mazeu, do PCB, Vivian Mendes, UP, Marina Elou, Rede e Antônio Carlos Silva, do PCO, não pontuaram. Votos brancos e nulos chegaram a 11,9%. Enquanto os entrevistados que não sabem em quem votarão são 13%. Há ainda 8,3% dos eleitores que disseram que votarão em outros candidatos. O primeiro turno da eleição municipal será no dia 15 de novembro e o segundo no dia 29 do mesmo mês. Você acompanhou o que foi destaque da semana que passou aqui no Jornal Breve.